Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou pedir para você participar da nossa promoção que não custa nada você se inscrever e deixar o like. Duas ações por R$0, zero din-dins aí, tá? $0, como diria a Diva Depressão. E hoje no Eu Recomendo Documentário Judas Priest. Ó, eu tô mostrando esse é um dos documentários do Judas Priest, esse aqui é de 1986, chama Heavy Metal Parking Lot. Eu vou falar um pouco dele, mas dentro dele aqui eu tenho o documentário que eu quero falar, que é o Dream Deceivers, James Vance versus Judas Priest, de 1992. Do que se trata? Esse primeiro documentário, o Heavy Metal Parking Lot, ele é o segundo de uma série, Parking Lot, tem Bigfoot Truck Parking Lot, NFL Parking Lot. Então era uma diretora, tá? Que ela fazia documentários entrevistando as pessoas no estacionamento de um evento nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, como eu já falei antes, em outro vídeo aqui, eu não lembro qual, os americanos eles vão antes, principalmente em futebol americano, e eles ficam curtindo lá. Então eles fazem churrasco, bebem uma cerveja. Deixa eu arrumar a câmera aqui que tá meio fora agora, sim, eu tenho toque. Então eles ficam curtindo lá. E ela pega um show em 1985 do Judas Priest, tinha o Dokken, o Rat, o Crocus, uma coisa assim, e ela entrevista jovens esperando para o show acontecer. E é muito engraçado. É aqui onde tem um que eu falei que a menina fala assim: eu queria pegar o Rob Halford e passar a noite inteira transando com ele e tal. E é legal nessa versão nova que tem aqui. O que acontece? Então você tem o documentário original e no final você tem uns extras entrevistando o pessoal do Judas 10 anos, 20 anos depois, em 2000 e pouco, 2006, se eu não me engano, acho que é 2006. E falando, né, o que eles acham das entrevistas, e é legal os fãs, assim, com aquelas roupas bem glam, de zebra, e o molecada muito louco, assim. O Regis fez um vídeo esses dias, que ele cita esse filme aqui, e ele fala, né, que esse aqui junto com o declínio da civilização ocidental parte 2, que é o que vai pegar o heavy metal, foram dois documentários que mataram meio o perfil do Headbanger, por exemplo, que como mostra com um bando de molecada idiota, assim, e o pior é que o enfoque acaba sendo esse, então é aquela coisa bem metaleira, assim, os caras dando umas entrevistas muito vazias, muito molecada tudo chapado na beira dos carros, a maioria brancos, uma coisa muito interessante, assim, de você pegar, que é um perfil, né, do Headbanger americano, do headbanger em geral, né? Infelizmente você não tem tantas pessoas pretas, apesar de você ter muita gente que curte e tudo mais, mas ele faz esse recorte assim bem interessante. E mostra que a galera é muito idiota. Aí a diretora pergunta, mostra a menina falando isso. Aí o Rob Halford olha, eu até falei isso no outro vídeo. Ele fala, mal ela sabia, coitada. Porque o Rob Halford é gay, né? Ele foi um dos primeiros grandes do heavy metal a assumir, né, que ele é gay e tudo mais. Causou um choque, muita gente não entendeu isso. Porém, o documentário que eu quero falar nesse vídeo é o Dream Deceivers, que é James Vance versus Judas Priest, que é o nome do processo, né, pelo qual Judas Priest respondeu em função da tentativa de suicídio de dois jovens. Um infelizmente conseguiu cometer o suicídio, e o James Vance, que ele vai ser lá no Preacher o Arseface, o cara de Seul, isso mesmo. É um personagem que é baseado nesse rapaz da vida real. O que aconteceu? E esse documentário ele tem 1 hora, começa a tocar
Beyond Realms of Death, né, que é uma música muito louca do Judas, assim, que fala de uma pessoa no momento de desespero e tudo mais, e vai intercalando. Então começa com o chamado da polícia, e lá nos Estados Unidos eles gravam, né, o 911 há muito tempo já, e aí você tem isso nos anos 80, a gravação da chamada de uma mulher falando, ó, tem 2 jovens aqui, a gente ouviu tiros, tem 2 rapazes aqui no parquinho aqui que eles tentaram se matar e pediram ajuda no 911. E o mais doido dessa história, aí intercala com o Judas chegando no tribunal, os fãs, assim, essas imagens tem no Natural Born Killers, os fãs lá do Mickey Mallory lá na porta, os roqueiros e tal, mas você vê que tem uma influência desse documentário aí, das imagens feitas no documentário. E aí aparece o Judas chegando, dando entrevista, e você entende que eles estão participando desse processo. Então o que aconteceu? Um dos jovens faleceu, né, o amigo do James Vance, e o James Vance ele dá um tiro. Então o que acontece? Eles dois estavam muito deprimidos, eles tinham bebido, usado drogas, né, fumado maconha e tal, e eles muito injuriados com a vida que eles estavam levando, eles vão até um parquinho, cada um pega a arma de caça dos pais, que cada pai tinha em casa, e aí o amigo dele primeiro vai e dá um tiro com... Você tem uma ideia do que é uma arma de caça? Ela é mais potente que a calibre 12, então ela faz um estrago absurdo. E aí o amigo do James Vance vai lá e dá o tiro, né? Ele bota a arma de baixo para cima, explode a cabeça. O James Vance vê aquilo, fica extremamente assustado, e aí o que ele faz? Ao invés dele fazer a mesma coisa e apontar a arma para o alto, ele vira e põe a arma de frente e atira. O que acontece? Dá aquele blaster da arma, estoura a cara dele e ele não morre. Ele perde mandíbula, olho, fura ouvido, e aí você vê as imagens. Então, aí aparece, né, o rapaz dando a entrevista, e a família dele resolve processar o Judas Priest porque eles acreditam que foi por causa das músicas do Judas Priest que os meninos tentaram se matar. Que é um absurdo, né, na verdade. Aí é muito ruim, porque aí o advogado do Judas, e esse documentário vai acompanhar o processo, ele vai mostrar como que a família dele estava falida, né, do James Vance e do outro rapaz. Então, na verdade, eles tentam jogar um desespero dos 2 jovens que eles estavam vivendo, eles não tinham boas referências, ambos dos pais, as 2 famílias bebiam, né? Eram famílias bem desestruturadas, tal. A do James Vance, a mãe já morava com o padrasto, né? E é interessante eles dando as entrevistas. Então você vê que eles se converteram, aceitaram Jesus e tudo mais. Então eles estão outra família. Só que aí os advogados chegam e vão nessa, porque a alegação deles é que os 2 meninos teriam tentado se matar em função da letra da música do Judas Priest, que falaria shoot, shoot, né? Que vários, o Ozzy teve problema com o Suicide Solution, o Slayer teve um problema, até vou abordar esse caso aqui no Sexta Sombria, de 3 jovens que mataram uma menina baseado em 2 letras do Slayer, né? Cometeram um crime horroroso, assim, e a mesma coisa, tentaram imputar o crime à influência da música, e não o que os jovens fizeram, né? O Marilyn Manson tem um monte de processos aí. Eu tenho um documentário dos anos 90, do EN Mundo, né? Que antes do que era o EN Mundo, que ele era o Biography Channel, que tem lá várias famílias querendo provar, em função do Columbine, que seria culpa das letras e tudo mais. E aí é o que o Marilyn Manson vai falar no Tiros em Columbine, quando o Michael Moore pergunta para ele: o que você tem a dizer para os jovens? Ele fala: não tenho nada a dizer, eu tenho que ouvir o que eles estão sentindo, por que eles estão optando por essa opção de querer tirar a vida, de por que eles
eles estão desesperados desse jeito, por que eles estão se sentindo dessa maneira. E o documentário vai abordar isso, então vai abordar o processo do julgamento, ele vai contar a história dele. Cara, é desesperador, tanto que tem que ter legenda em inglês. Esse documentário, se eu não me engano, tem aqui no YouTube, ou inteiro ou em partes, dá para assistir, tem que assistir, se eu não me engano, não tem legendado. E o que acontece? Você vai ver o rapaz, né? Em nenhum momento o rapaz coloca a culpa no Judas Priest, fica mais dentro da família, né? Você vê o desespero dele e a sequência mais agonizante que dá assim, que é isso que eu narrei para vocês no começo, de como aconteceu, o James Vance, vai fazer no final. A sequência final do documentário é ele descrevendo o que aconteceu, como foi a noite, ele falando. Então isso que eu contei para vocês tem ele próprio contando, né? E a voz, a voz, porque ele não tem mandíbula, ele usa um monte de próteses assim, meio para melhorar a aparência dele. Ele tem que usar ele usa um babador assim, toda hora ele tem que enxugar porque fica babando, ele perdeu parte da audição e tudo mais. E no final ele perde, a família dele vai perder o processo, porque o Judas Priest vai provar que, assim, o motivo pelo qual os dois jovens tentaram cometer o suicídio é porque eles não tinham perspectiva de vida, eles viviam em famílias extremamente complicadas, com lares, com relações bem ruins, e que não foi a música que fez com que eles chegassem a essa atitude desesperada. Aí eles vão perder o processo, né? E infelizmente o James Vance aí 3 anos depois ele vai ter uma segunda tentativa de suicídio com pílulas, né? Ele vai tomar um monte de anestésico que ele devia tomar para as dores que ele devia sentir e tudo mais. E aí ele vai conseguir dar fim à própria vida e infelizmente vai falecer assim. É muito triste, é muito potente esse documentário assim, e é muito interessante você ver uma família se sentir culpada, a mãe se sentir culpada principalmente pelo ato do filho e querer se eximir da culpa. A culpa foi da banda, a culpa foi dos outros. E ainda querer capitalizar em cima disso, que é querer ganhar dinheiro, assim. Então você fica com a impressão bem ruim deles, assim. É um documentário da PBS, né, que é a Public Broadcast Station, né, do VHS, então você vê umas imagens meio corridas, aparece o VCR lá do contador, e às vezes e tal. Mas é muito interessante esse documentário, muito triste, mas que vale a pena assistir. Eu recomendo Dream Deceivers, James Vance vs Judas Priest, e o Heavy Metal Parking Lot, que isso aqui é muito engraçado. E aí eles vão fazer, nessa versão que eu tenho aqui, ele tem nesse DVD aqui, eu tenho o Heavy Metal Parking Lot 2, então eles vão voltar 20 anos depois e cobrir um outro show. Aí tem vários desses que eu falei, então tem o Heavy Metal, tem o Parking Lot, Monster Trucks, então pegar essas coisas dos americanos. O poema de hoje, ele chama Amor Próprio, né? E ele vai pegar um pouco essa ideia do desespero do James Vance e do amigo dele. Imaginar uma situação dessa, né? É muito complicado uma pessoa que chega nessa decisão de tal ponto de desespero, de tentar cometer o suicídio, conseguir cometer o suicídio, né? A dor que ela vai deixar para as pessoas em volta, mas ao mesmo tempo é muito complicado a gente julgar e não entender, né? Então se você não tiver legal, se não tiver bem, antes de mais nada, entenda que vai ter um dia depois do outro, procura alguém, tenta conversar, procura um sistema de ajuda aí. Eu sempre digo que a maior vingança que você pode ter contra a vida é continuar vivendo. Porque nada como um dia depois do outro, assim. E as coisas vão ter momentos bons, momentos ruins. Eu estou vivendo um momento muito ruim da minha vida, apesar do canal estar muito legal.
esperando que venha um momento bom, porque eu já tive muitos momentos bons e agora a gente está lá no fundo do poço, então a tendência é, se a gente não abrir o caminho para o pré-sal, começar a subir e dar a volta por cima e recomeçar sempre, tá legal? Então o poema de hoje é Amor Próprio. A filosofia e a paciência andam de mãos dadas, lado a lado, sendo faces opostas, mas com um objetivo em comum, de uma mesma moeda que cobra caro quando nos desequilibramos e somos levados a deixar um ponto claro a ser mantidos e sermos vistos como egoístas. Pelo nosso amor próprio, delimitar o que queremos. Ou não. Às vezes a gente não quer alguma coisa e o amor próprio da gente tem que dizer também não. Para nos sentirmos bem consigo mesmo e então podermos fazer bem aos outros, sem precisarmos fingir o que sentimos. É muito difícil as pessoas que cobram da gente certas coisas e entenderem que a gente tem que ter um momento para a gente ficar triste, se sentir derrotado para poder recomeçar, mas tem que dar esse tempo para a gente conseguir recomeçar. Eles eram muito jovens, eles não tiveram nem a primeira volta ainda para tentar sentir o peso do fracasso e ver uma perspectiva, e eles viviam em ambientes que estava mais difícil isso acontecer. E a gente tem que ter essa esperança. Eu sei que é meio bobo, às vezes parece meio inocente falar isso, mas a gente tem sempre que pensar na próxima volta, nesses ciclos que a vida dá, do eterno retorno, de que alguns erros vão se repetir, mas também alguns acertos, alguns momentos de bonança, e a gente tem que saber andar nessa montanha-russa da vida. Escreve aí o que você achou do vídeo, se você já assistiu esse documentário, se não, o que você pensa disso, se você tem alguma informação que você gostaria de dar que eu não falei aqui, deixa seu like, seu dislike, se inscreve no canal, passa o vídeo para frente, indica para outras pessoas e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Eu vou fazer um vídeo sobre o Rob Halford em particular, tá? Mas vai ser mais para frente, primeiro eu vou falar desse aqui do Dream Deceivers. Não esqueci, Felipe. Grande abraço, tchau, tchau.